Esse é o problema. Claro. Agora, essa questão, como você coloca, ela vem de volta graças aos abusos dos meios de comunicação. Você também falou que eles perderam, graças à internet, o monopólio diante da opinião pública. Ou seja, por mais que façam o estrago, essa verdade não se impõe. Vou te dar um exemplo claro, a questão do próprio golpe. Quer dizer, perderam a narrativa porque também, até porque os fatos ajudam quem fala que foi golpe, que de fato foi. Mas eu te pergunto o seguinte, embora não controlem a opinião pública, exercem uma influência muito grande sobre as instituições, sobre o judiciário, sobre o Ministério Público e alguns dizem até que sequestram o Poder Judiciário. Como você vê a influência da Globo sobre o Poder Judiciário e principalmente o papel que desempenham esses prêmios que são concedidos a juízes e tal, as colunas que são escritas, olha, não, para o ministro ficar bem ou mal na foto, e por que as autoridades se rendem também a esse encanto, né? É porque é o seguinte, eles conseguiram, eles lograram montar. Eu costumo dizer o seguinte, o golpe foi dado por causa dos nossos acertos. Foi porque se governou para todo mundo e não apenas para um terço, porque se teve uma política externa ativa e altiva, porque se teve um comportamento democrático, porque se fez inclusão social como nunca havia se feito, porque o salário mínimo cresceu, porque teve Bolsa Família, porque teve mais médico, porque teve luz para todo, porque teve cota, tudo isso. E tudo isso foi conquistado debaixo de intensa luta política com o outro lado, dizendo que íamos quebrar o Brasil, que íamos fazer isso. E ao contrário, o Brasil se tornou maior, se tornou mais forte, se tornou mais rico, se tornou mais Brasil. Então é o seguinte, tudo isso incomodou demais o outro lado, porque nós desnaturalizamos o que é a essência de 400 anos de exercício do poder pelas elites no Brasil, quer dizer, o povo não cabe no Brasil. Nós desnaturalizamos. Isso é uma experiência, nós podemos estar passando momentos terríveis, mas isso não tem jeito. O povo aprendeu que ele cabe no Brasil e vai querer continuar cabendo e vai querer voltar. E isso é o grande problema deles. Eles não têm como lidar com isso, que é uma experiência. E a experiência de milhões de pessoas é muito mais forte do que chamada de Jornal Nacional, é muito mais forte do que manchete, que é o que, na verdade, no fundo, a pessoa vira e diz, mas a minha vida melhorou e agora a minha vida está piorando com esses caras. Porque eles disseram que ia tudo melhor, em 6 meses resolvia tudo, etc. E o Brasil está esse mingau, essa coisa terrível que está aí. Então, eu acho o seguinte, esse processo, o golpe veio por causa dos nossos acertos. No entanto, o golpe triunfou por causa dos nossos erros. Explica agora. Eu acho que o primeiro erro, nós paramos de fazer a disputa política com a intensidade que a vida requer. Entende? Olha, o governo da elite pode não fazer a disputa política que os jornais fazem por ele. O rolo compressor já existe. Por gravidade está feito. O governo que está mudando, fazendo transformações, mesmo que aqui e ali haja limitações, ele tem que fazer a disputa política porque ele precisa de fazer com que o povo esteja do lado dele para que prossiga com aquilo. Eu acho que a partir de 2010 o processo de disputa política foi diminuindo. Eu acho que, de certa forma, eu não consigo entender, nós aceitamos a agenda do outro lado, a agenda dos malfeitos, quando o Brasil estava com a menor taxa de desemprego da sua história. Então, acho que nós temos esse problema. Temos o problema dos meios de comunicação, que nós, como já discutimos aqui, nós não levamos à frente algo que devia ter sido feito. Eu acho que a questão da reforma política, que sempre, se eu vou pegar, os partidos progressistas falavam na reforma política, defendiam e o outro lado era contra. Mas os partidos políticos progressistas, no final, falavam meio assim para cumprir tabela, porque sabiam que não iam sair, porque não tinham força, tinha que aprovar no Congresso, etc. e tal, e foram convivendo com um sistema que era inteiramente comido, entende, já pela promiscuidade com o poder econômico. Com uma questão que eu acho muito importante destacar, que é o seguinte, da Constituinte para cá, de 88 para cá, nós tivemos uma coisa muito curiosa, que é o seguinte, um sistema extremamente eficiente, um sistema eleitoral extremamente eficiente na eleição majoritária. O povo entendia em quem votava e passou a ter segundo turno. Então as alianças passaram a ser feitas na cara do povo, porque o povo tinha que o eleitor que legitimar se era aquilo ou não, e o povo tinha como cobrar depois. Já as eleições proporcionais para a Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara de Deputados, etc., absolutamente opacas. O povo não entendia em quem está votando, votava num, saía um outro, e que isso foi agravado mais tarde, quando o Supremo, já interferindo, a meu ver, de forma indevida, definiu que o tempo de televisão e o
o percentagem do fundo partidário pertencia ao deputado, claro, e não ao partido. Mas, então, o que ele estimulou? Cada um por si, Deus por ninguém. Porque assim, cada um vai cuidar de si. Aí os partidos, que já eram muito, eram uns 12, 13, pularam para 30. E isso quer dizer o seguinte, é o clientelismo, é o corporativismo levado às últimas consequências. Então, tudo isso, repara só, e eles fizeram isso por quê? Porque era a forma que eles tinham, que eles encontraram, de tentar controlar um executivo que eles sentiram que estava cada vez mais difícil de ganhar. Cada vez está mais difícil de ganhar a eleição para presidente. Foi o contrapeso. Então, era o contrapeso, porque outra coisa que poucas pessoas percebem é o seguinte, o Brasil, depois da Constituição de 88, se transformou numa democracia de massas. Em 1930, participaram das eleições, a última da República Velha, 5% dos brasileiros. Votaram 5% dos brasileiros. Na saída do Estado Novo, votaram nas eleições 13% dos brasileiros. Em grande parte graças ao voto da mulher, que foi conquistado naquele período. Isso cresceu até 17% antes do golpe de 64. Na saída do golpe de 64, com a luta pela democracia, o povo percebendo a importância de votar, de se mobilizar, de participar, etc. e tal, isso foi dar um salto, e também porque se aprovou o voto analfabeto, uma série de coisas, mas foi dar um salto para 48%, que na eleição do Lula e da Dilma foi chegar a 56%, ou seja, 56% da população brasileira, não é do colégio eleitoral, votou no primeiro turno nessas eleições. Significa o seguinte, quem fizer campanha tem que estar falando para todo mundo, para o povão, não é só para o pessoal do café, do leite, do cacau, como era na República Velha. Lima aqui, não é só, tem que falar para todo mundo. Então tem que lidar com os grandes problemas nacionais, o maior dos quais é a enorme injustiça social, entende? A discriminação existente, quer dizer, que coloca o pobre sem oportunidade. Porque falar em meritocracia, quando um tem direito à escola e o outro não tem, meritocracia é quando os dois têm direito à escola e quem tem mérito vai para frente. Claro. Quer dizer, então, isso foi demolindo o discurso dele. Então, como eles estavam com dificuldade para fazer a disputa majoritária, que era onde se discutia as grandes ideias, os grandes programas, era uma forma de amarrar o executivo, era ter um legislativo cada vez mais pulverizado, cada vez mais pequenininho, cada vez... Mas mais comprável, vamos falar, comprável, né? Eu uma vez era repórter, o doutor Ulisses Guimarães era vivo, o doutor Ulisses Guimarães saiu, era uma quinta-feira, assim, plenário vazio, e estamos eu e outros repórteres, e ele passou a gente, doutor Ulisses, vamos conversar um pouco e tal, e perguntou-se para ele, assim, alguém falou para ele, pô, doutor Ulisses, ruinzinha essa Câmara atualmente, né? Ele disse, esperem a próxima, vai ser pior. E no fundo era isso, era um processo de degeneração do legislativo, porque os mecanismos eleitorais cada vez mais favoreciam a fragmentação e ao invés de fazer o debate de programas e de ideias políticas, favorecia o quê? A clientela. Eu quero te perguntar